Vamos agora a mais um exemplo para montar o esquema para o cálculo do índice de Gini, agora supondo 4 pessoas, ok? A primeira pessoa tem 10% da renda, a segunda pessoa tem 20%, a terceira tem 30%. Como são 4, né? Quantos por cento terá a quarta pessoa? 30, 50, 60. As 3 primeiras têm 60%. Para fechar 100%, a quarta então tem 40% da renda. A gente vai montar então o gráfico, ok? Se eu tenho 4 pessoas, para fazer o eixo aqui, colocando essas 4 pessoas no percentual da população acumulada, a primeira pessoa corresponde a 1/4 da população, que dá 25%. Então eu pego sempre a pessoa que tem menor renda, a primeira pessoa tem 10% da renda e marco no gráfico 10% com essa primeira pessoa. Aqui eu tenho outra de 10% da renda, que saiu de 0. A segunda pessoa tem 20% da renda, acumulando no eixo aqui da renda acumulada, 20% mais os 10 que já tem, eu vou ficar com 30%. E a segunda pessoa, em conjunto com a primeira, vai dar um total de 30% do total da renda acumulada, sendo que ela acrescentou 20%, ok? A diferença entre 30 e 10 é exatamente o que ela acrescentou na renda da economia. A terceira pessoa tem 30% da renda. Ela vai acrescentar 30% aos 30 que já existem. Então, 60%. De tal forma que a diferença entre o que ela acrescentou e o que já tinha é exatamente a renda dela, os 30%. Ok? Então, eu vou marcar aqui a terceira pessoa, que dá 75% da população, e o total de renda gerado pelas 3 pessoas está dando 60%. E a quarta pessoa, obviamente, vai ser a diferença entre os 100 e os 60, que é os 40% que ela acrescentou, certo? Nisso agora eu tenho condições de montar a curva de Lorenz desta economia de 4 pessoas, unindo os pontos. Pronto. De tal forma, então, que para calcular o índice de Gini, eu preciso saber quanto é essa área que eu acabei de pintar aqui, que a gente está chamando de alfa. Ok? Bom, um jeito mais fácil de calcular o alfa é calcular o complementar do total desse triângulo retângulo maior aqui, ó. Eu vou calcular então todas as áreas, começando com A1. Essa área A1 é a área de um triângulo retângulo, que é base vezes altura sobre 2, ok? Vou chamar agora esse retângulo aqui de A2. A2 é base vezes altura, o cálculo dessa área. Surgiu também uma área A3 aqui, que de novo é um triângulo retângulo, que é base vezes altura sobre 2. Vou formar uma área chamada de A4, que é novamente um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Surgiu aqui também um A5. O A5 é um triângulo retângulo, que é base vezes altura sobre 2, ok? Eu consigo formar aqui também um A6, que é um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. E por fim eu consigo formar aqui a última área, que é o A7. E vocês podem notar que é novamente um triângulo retângulo. E a fórmula do triângulo retângulo para calcular a área, base vezes altura, sobre 2. Ok? Bom, eu vou calcular todas essas áreas A's, certo? Depois eu vou fazer o somatório desses A's, que vai dar toda esta área aqui, que não é o alfa. E como eu sei que esse triângulo retângulo maior aqui, a área dele é meio, eu vou pegar meio menos os A's e eu vou ter o alfa. E depois o índice de Gini é alfa sobre meio, ok? Bom, a primeira área, A1, base vezes altura sobre 2. E usando os exemplos aqui, ó, a base é de 25%, então é 0,25. A altura é 10%, 0,10, dividido por 2. Essa área aqui vai dar 0,0125, ok?
A área 2 é um retângulo, a base é 0,25, certo? 50 menos 25 dá 25, 0,25. A altura, exatamente a altura dos 10%, 0,10. O retângulo é base vezes altura, esse valor aí está dando 0,025. A área A3, que é o triângulo retângulo, a base é 0,25. A altura, preste atenção, ó, quanto é a altura do A3? É o 30 menos 10, que é os 20%, dividido por 2. A área A3, 0,025. A área A4, que é um retângulo, é base vezes altura. A base, qual o tamanho desse segmento aqui? 75 menos 50, 0,25. De quanto é a altura? Vai do 0 ao 30, então a altura é 0,30, ok? 0,25 vezes 0,30 dá 0,075. A área A5 é um triângulo retângulo, a base, a diferença aqui, ó, 75 menos 50, 0,25. A altura, 60 menos 30, que é 30, então a base é 0,25 vezes 0,30 dividido por 2, a área 5. E esse valor vai dar 0,0375, ok? A área A6, que é esse grande retângulo, a base é 0,25. A altura vai da origem até o 60, então a altura é 0,60. 0,25 vezes 0,60 dá 0,15, ok? A área 7, a nossa última área aqui, a base é 0,25 e a altura 100 menos 60, 40%. Então, 0,25 vezes 0,40. 0,25 vezes 0,40 dividido por 2. Essa área aqui vai dar 0,05. O que nós vamos fazer agora? A gente vai somar todos os AIs, o I aqui variando de 1 até 7. Vou somar todas essas áreas aqui correspondentes aos As. Vai dar 0,375, ok? Só que o que eu quero é o complementar. Eu somei todos esses As aqui, mas o que interessa é a área do alfa. Como eu sei que o total desse triângulo retângulo aqui, ó, a área desse triângulo retângulo é meio, se eu sei todos os As, eu sei o alfa, não é isso? Porque, ó, o alfa vai ser igual a meio menos o somatório dos As, dos AI, com igual a 1 até 7. O alfa vai dar igual, então, a meio menos, quanto é o somatório dos AI? 0,375. Então, o alfa vai dar 0,125. Já sei que o alfa é 0,125. Então, o índice de Gini, que mede a distância da curva da minha economia de 4 pessoas, em termos de área, para a curva igualitária, vai ser o alfa sobre meio. Quanto é o alfa? 0,125 dividido por meio vai dar o índice de Gini dessa economia de 4 pessoas igual a 0,25. Ok? É isso então, pessoal. Bons estudos.